cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs que nos assistem pelo canal de televisão, sejam todos bem-vindos. Agradecido pelo dom da Palavra de Deus e do pão vivo descido do céu, vivamos esta celebração cheio de confiança no amor de Deus, que nos convoca e nos envia como testemunhado de Cristo ressuscitado. Recebemos o nosso celebrante com canto de entrada. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Que alegria de poder dizer, que maravilha é ser o Filho de Deus. Que maravilha é ser o Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação e também pelas nossas redes sociais, que possam se sentir acolhidos por todos nós e poder hoje também agradecer a Deus nesta celebração desta quinta-feira, dia 30 de abril. O mês já vai chegando ao final e Deus nos dá a possibilidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos diante do altar e também na mesa da palavra, para escutando a sua palavra e também alimentando do corpo e sangue do próprio Filho de Deus, poder seguir neste caminho, que também é um caminho não só de peregrinação rumo ao céu, mas um caminho de compromisso, como nos ensina hoje a primeira leitura e o Evangelho, alimentando do pão do céu, poder também, como Filipe, ser instrumento da Boa Nova e administrar os sacramentos para nossos irmãos e irmãs que conosco vêm compartilhar a fé em comunidade. Iniciemos esta santa celebração saudando a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo,
Nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, para podermos celebrar dignamente os santos mistérios, vamos nesse momento pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, motivados pela antífona de entrada. Cantemos ao Senhor, Ele se cobriu de glória. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, foi para mim a salvação. Aleluia. Cantemos e peçamos perdão. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Intenções para esta Santa Missa, pela alma de Guilhermina do Nascimento Mendes, 1 mês de falecimento. E pela saúde também de todos os enfermos, entre elas, pela saúde de Dona Joana da Costa, Bahia. Coloquemos, queridos irmãos e irmãs, as intenções que hoje trouxemos para essa Santa Missa. Você aí da sua casa, junto à sua família, onde quer que esteja, nos escutando e participando conosco, coloque diante desta primeira oração que recolhe as nossas intenções, aquilo que você hoje trouxe, ou quer que seja aqui, lembrado, recordado e que fique no coração de Deus nesse início de celebração. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias os mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos preparemos, queridos irmãos e irmãs, para escutar a palavra do Senhor. Primeira leitura. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepare-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco, etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe:
aproxima-te deste carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como a ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele enudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: peço que me explique, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar. E, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em voz alta o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacile nossos pés. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Todos. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e o meu clamor. Me afastou longe de mim o seu amor. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus.
Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos ouvindo do próprio Jesus que Ele é o pão descido do céu. Muitas vezes Jesus, principalmente no Evangelho segundo São João, que nós vamos escutar, São João trabalha de forma diferente, escreve essa comunidade joânica, na qual nasce daí esse quarto Evangelho de Jesus Cristo, nos coloca como sinais. E quando se fala, Jesus diz, eu sou o pão da vida, ou eu sou o pão vivo descido do céu, para que a gente possa também, principalmente nesse período da Páscoa, onde nós, olhando a pregação dos discípulos, que foram testemunhas oculares de Jesus, que viveram com Ele, conviveram, aprenderam, viram Ele ser crucificado, viveram o silêncio do sepulcro, da morte, foram novamente visitados por Jesus no tempo que Jesus, depois da ressurreição, ficou ainda nesta terra, antes de subir ao céu, subiu aos céus diante deles, na ascensão. Todos eles vão falar também, como o próprio Jesus no domingo passado nos falava do caminho de Emaús, falando daquilo que o Antigo Testamento, os profetas, a lei, tinha anunciado sobre ele. É em Jesus que tudo se resume, é em Jesus que tudo encontra sentido. A profecia, a lei, tudo isso que nós por muitas vezes já ouvimos e sabemos que é assim. Tem uma outra passagem do Antigo Testamento e algo que quando nós escutamos do Evangelho, quando Jesus diz eu sou o pão descido do céu, quando Jesus diz eu sou a porta, eu sou o bom pastor, nós vamos lembrar e recordar que lá no início, lá no livro do Êxodo, no começo, no capítulo 3 em diante, quando na sarça ardente Moisés é surpreendido por aquele mistério que está ali, que está se consumindo, a sarça está ardendo e ali não se consume, e parecia que se consumia e não aquele mistério. Moisés se aproxima e quando ele se aproxima, uma voz fala com ele. Deus fala através da sarça ardente, daquele mistério que Moisés pode perceber, não só ver o fogo ali, mas também escutar a voz que vem e vai dizer a Moisés que vá ao faraó e liberte o povo do Egito. E Moisés vai dizer, mesmo que eu fosse, tem esse momento do diálogo de Moisés com Deus, e Moisés vai perguntar, e mesmo que eu vá, o que direi quando chegar diante do rei? Então Deus fala a Moisés, diz que o eu sou te enviou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos teus antepassados. Então a partir daí Moisés se dá conta que não é só uma visão, é o próprio Deus que fala com ele e dar a conhecer o seu nome. É o primeiro momento nas Sagradas Escrituras que nós vamos conhecer o nome de Deus. Deus se manifesta,
a Moisés com o seu nome se identifica com o nome de Eu Sou, Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando nós vamos ouvir de novo esse Eu Sou? Só Jesus vai utilizar novamente desta frase, o Eu Sou. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou a porta, eu sou a videira. Ou seja, isso, claro que isso desconcerta os judeus, desconcerta todos aqueles que conheciam esta passagem. E é um dos motivos que vão buscar aprender Jesus, a crucificá-lo, porque ele se dizia Deus, e Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Tanto é que nós aprendemos no principal dogma cristão, cristológico, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador e Redentor, Deus Espírito Santo é o santificador. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse evangelho de hoje, que continua esse discurso de Jesus dizendo: só aquele que conhece o Pai é aquele que desceu do céu. E esse que desceu do céu é o alimento para o mundo. Todo aquele que vem a mim terá vida, nele terá vida plena, vida, e ressuscitará no terceiro dia. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. E nós vamos lembrar disso também na última ceia, no último momento de Jesus com seus discípulos. Quando ele toma o pão em suas mãos e reparte com seus discípulos e diz: aqui, eis o pão, fazei isso em minha memória. Levanta o cálice e também diz: aqui o cálice da nova e eterna aliança, o vinho que vai se transformar no sangue de Jesus, a Eucaristia. Então, se a Eucaristia é o alimento verdadeiro para cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, é o que nos fortalece para a missão, porque muitas vezes a gente deixa, de buscar a Eucaristia junto com a palavra, A palavra, a mesa da palavra e da Eucaristia, no caso o altar, é o pão descido do céu, a vida de Jesus, nosso alimento, seu corpo e seu sangue, que fica aí para sempre para todos nós, juntamente com o pão e o vinho quando é consagrado. E a missão que aqui aparece hoje na primeira leitura, bonita, tirada dos Atos dos Apóstolos, aonde Filipe vai já anunciando a boa nova, é interessante que o anjo aparece a ele e diz para ele ir a outro lugar. Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E diz ainda: o caminho é deserto. Filipe levantou e foi. E nesse caminho Filipe vai encontrar, ou o próprio Deus coloca diante dele, a oportunidade de levar Jesus a outros irmãos, inclusive a esse núcleo que aparece aí, que ia lendo o profeta Isaías, mas não entendia. E o discípulo do Senhor, Filipe, vai dizer: tu entendes o que estás lendo? E o eunuco vai dizer: não, ninguém me explicou. Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. E a passagem justamente era de Isaías, que fala do servo sofredor. E Filipe vai dizer tudo o que aconteceu, que aquela passagem falava de alguém, do Messias, e que esse Messias já tinha vindo, tinha vivido, tinha sido morto, mas tinha ressuscitado, e era esse Jesus, esse Messias que eles anunciavam. Era a sua missão de levar aos povos que não conheciam a Jesus, que não conheciam o Deus de Jesus Cristo, que Filipe começa também a anunciar, a fazer sua missão.
E aí explicando, e Filipe, claro que vai fazer uma catequese com esse núcleo. Vai levar o primeiro anúncio, que é o querigma. Quem é catequista sabe muito bem agora do que eu estou falando. Esse primeiro momento que nós devemos despertar no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens. E hoje também no nosso tempo, a catequese de adulto, que nós começamos com esses temas da Sagrada Escritura. O primeiro anúncio, que é o querigma, é o primeiro que devemos levar. Jesus, que era o primeiro que os discípulos levavam. Sua missão de anunciar a boa nova, que é Jesus, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou na força do Espírito Santo. E aí o eunuco viu que é preciso batizar-se. E ele diz: por que tu não me batiza agora? Aqui tem água. Ou seja, foi catequizado, se explicou a Sagrada Escritura para ele, se disse quem é esse que Isaías falava. E para viver em comunidade é preciso entrar nesta comunidade. E já não é mais pela circuncisão, porque a nova circuncisão é o batismo. E para o batismo se precisa de duas coisas: a fórmula, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a matéria, que é a água. Cada sacramento tem sua forma e tem sua matéria. A matéria estava ali. A fórmula, Filipe já tinha explicado, que devemos ser batizados no nome da Santíssima Trindade. Então ele batiza o eunuco. E quando ele batiza, que realiza tudo isso, o Espírito leva ele para onde ele tinha que ir. E o eunuco continua seu caminho muito alegre, muito contente, porque o Senhor havia lhe encontrado. E ele foi encontrado pelo Cristo ressuscitado através da palavra, mas através de um ministro da palavra. Não esqueçamos, queridos irmãos, que aqui Filipe é um diácono da igreja, é um consagrado. Ele podia administrar os sacramentos. Esse eunuco, tudo foi acontecendo no seu tempo. Ele leu a palavra, Deus o chamou, como diz o próprio Jesus. Se Deus não atrai até mim, como eu posso? Todos nós somos atraídos pelo próprio Deus, porque somos criados com essa abertura para Deus. Nossa alma, diz nosso pai Santo Agostinho, nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Todos nós nascemos como uma abertura para o transcendente, no caso nós cristãos, para Deus. E enquanto nós não descansamos em Deus, que não é a morte, ou seja, enquanto nós não deixamos nos encontrar por Deus e aceitar como esse eunuco aceitou nossa vocação, nós vamos estar oscilando na vida. Vocação resolvida, futuro feliz. E aí nós temos hoje essa passagem tão linda que nos convida, a ver no caminho, no nosso caminhar como católico, como cristão, como membro de uma comunidade, de um grupo, não só nós que somos consagrados, que somos ministros da palavra e também de administrar o sacramento, mas todas as lideranças, os catequistas. Será que na nossa vida nós estamos atentos às pessoas que Deus coloca no nosso caminho para levar à igreja, para dar a conhecer a Deus, para levar Jesus, para encaminhar para os sacramentos? Queridos irmãos e irmãs, de verdade, será que nós estamos atraindo as pessoas para dentro da igreja, para dentro da comunidade? Ou seja, será que nós estamos atraindo as pessoas para Deus, para Jesus? Ou estamos levando as pessoas, afastando de Deus, afastando de Jesus? Porque Filipe presta atenção, estar atento ao que o eunuco vai lendo. E era justamente Isaías, um dos livros do Antigo Testamento. E ele tem a curiosidade de ver. Tu entende, irmão? E se coloca para ajudar esse irmão e realiza aquilo que Deus queria no coração desse eunuco, para que o eunuco depois dê a conhecer lá no seu povo, lá na sua família, lá no seu trabalho, que ele foi batizado, que Deus encontrou a ele, que ele encontrou a Deus através da palavra e através de um mensageiro, de um membro que estava ali e que lhe deu o sacramento do batismo. Ele já não é mais agora um pagão, ele é um cristão. Muitas vezes pode acontecer na nossa vida, em vez de atrairmos as pessoas
para o sacramento, para Deus, nós afastamos da igreja, nós afastamos do seio da comunidade, ou nós afastamos de Deus e de Jesus. Mas o nosso papel, o nosso compromisso não é esse. Nosso compromisso é de sermos ponte, de sermos instrumento, como foi Filipe para o Eunuco, e como devemos ser todos nós cristãos batizados na vida de outras pessoas e até daqueles que estão afastados de nossa igreja por algum motivo. Devemos ser ponte para que Deus continue sendo Deus na sua vida e que eles encontrem esse Deus, essa beleza sempre antiga e sempre nova, que muitas vezes tarde amamos, mas mesmo que amamos tarde, é tempo de amar, porque Deus nos ama a todo momento, mas Ele quer que nós participemos desta missão. Então, queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos ajude, nos conceda a graça de sermos discípulos e discípulas missionárias nesse mundo, e também para aqueles que hoje, por algum motivo, por alguma forma, estão afastados, não só da igreja, mas afastados de Deus. Que sejamos essa ponte, que sejamos esse sinal de vida, para que assim, encontrando Jesus, tenham vida nele e vida em plenitude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, elevemos nossas preces ao Senhor e em cada invocação vamos responder. Pai do céu, dai-nos a vida em vosso Filho. Pai do céu, dai-nos a vida em vosso Filho. Pelo Papa Francisco, para que seja sustentado pela misericórdia divina na sua missão de confirmar na fé os membros da Igreja e anunciar a fé em Cristo aos que não creem, rezemos. Pai do céu, dai-nos a vida em vosso Filho. Com a força, proteção, acompanhai os nossos bispos para que possam servir com total solicitude aos vosso povo, em especial aos mais pobres, rezemos. Pai do céu, dai-nos a vida em vosso Filho. Pelas regiões do nosso Brasil que sofrem pela ausência de sacerdotes e pregadores da palavra, para que o Espírito Santo suscite missionários para esta população sedentas de vida. Rezemos. Pai do céu, dai-nos a vida em vosso Filho. Rezemos também pelos nossos falecidos, hoje em especial pela alma de Guilhermina do Nascimento Mendes, um mês de falecido, para que o Senhor perdoe seus pecados, que possam estar já contemplando da felicidade eterna no céu. Rezemos ao Senhor. Rezemos também pela saúde de nossos enfermos, daqueles que nos pedem orações, pela saúde de Dona Joana da Costa Bahia, para que o Senhor, na força do Espírito Santo, na intercessão de Nossa Senhora e São José, dê a saúde dela do corpo e do espírito. Rezemos ao Senhor. Pai do céu, dai-nos a vida em vosso Filho. Rezemos por todos aqueles que hoje se esforçam, estão à frente, não só os profissionais da saúde, mas tantas pessoas hoje que estão sendo solidárias com as que sofrem e as que já foram atingidas por este vírus, pelo coronavírus, Covid-19. Entre eles, alguns dos nossos freios que já estão sendo medicados, para que o Senhor dê força, ânimo, e que também possam, na medida do possível, ter a confiança em Deus e Deus dar a saúde, não só do corpo, mas do espírito, mas restabelecer toda a sua vida direcionada a Deus. Rezemos ao Senhor. Pai do céu, dai-nos a vida por vosso Filho. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, oferecemos agora o melhor que temos para Deus. Nesse momento do ofertório, faça a sua oferta, faça a sua entrega.
trigo maduro a colheita o recolherá, e sara em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti, e o céu se abrirá e sara em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega e a minha oração em ti se perderá, frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unido à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, cheios está o céu e a terra de sua glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, o Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Evaristo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, hoje pela alma de Guilhermina do Nascimento Mendes e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, Santo Agostinho, Santa Mônica, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham, estão conosco nesta Eucaristia. Vamos agora rezar com fé e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo ressuscitado. Querido irmão, querida irmã, dá fraternalmente a paz, sem precisar abraçar, sem precisar tocar a mão, respeitando esse tempo que nós estamos um pouco mais afastados, não desunidos, senão afastados, e com um sorriso, com aquele balançar de cabeça de fazendo sim, né? E desde daqui nós, do profundo do nosso coração, desejamos a todos uma paz do Senhor ressuscitado, a paz que traz vida, a paz que traz saúde e salvação. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e ver como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Convido a todos nesse momento da comunhão. Faça a sua comunhão espiritual. Faz esse momento com o Senhor. Entrega a Ele a tua vida. Faz como esse Enúquio, muitas vezes sem saber, mas estava lendo a palavra de Deus. Deixa que o Senhor te encontre, como o próprio Jesus diz hoje. É o Pai que envia a Ele. É Deus que nos ama primeiro. É Deus que nos encontra primeiro. Nós é que devemos nos permitir encontrar-se por Ele. Faça a tua oração, te una a Jesus, seja um com Ele através da comunhão espiritual. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga nova vida aqueles a quem concedeste a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de dar a bênção, nós só continuamos novamente a orientar a todos e também a pedir aqueles que têm a sua oferta para dar, aquele que tem seu dízimo para trazer na paróquia, na casa paroquial, ou seja, na secretaria. Nós continuamos abrindo até meio-dia, né? Atendendo, fazendo o expediente até meio-dia, de segunda a sábado. E você pode trazer sua oferta, você pode trazer sua doação, você pode trazer seu dízimo, né? Aquele compromisso que você tem. A gente precisa a cada final de mês, a cada início de mês também, cumprir com nossas obrigações. Como eu sempre digo a vocês, nossa paróquia é grande, tem um gasto enorme. E quem ajuda nisso? Vocês, diretamente com o dízimo, com a oferta, com as doações, com aquilo que se pode oferecer aqui. E no tempo que a gente está vivendo, tudo está mais resumidamente sendo vivido. Nossas comunidades, aqui a matriz,
Então nós precisamos continuar firme aí e pedindo a colaboração de todos para a gente honrar com o nosso compromisso. Uma paróquia, como eu disse, com tantos gastos, com tantos afazeres, nós temos um trabalho imenso aqui. Só a parte social, graças a Deus, consegue ajudar muitas crianças, muitas famílias. E graças à ajuda da nossa ordem e à ajuda de vocês, que a gente consegue realizar um pouquinho, né? Fazendo bem aos nossos irmãos, fazendo essa caridade. E o tempo que a gente vive ainda cobra mais caridade. Então não deixe de dar a sua oferta, de trazer aqui na paróquia, né? No período da manhã, a sua contribuição. Que Deus também abençoe a todos vocês que contribuem direto e indiretamente com a nossa paróquia. E reze, pedimos orações pelos nossos freios. Alguns deles em algumas casas, inclusive Belém, já está se tratando desse vírus. Reze pelos nossos freios. A gente já perdeu alguns esse mês passado, esse mês agora também, para que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso povo, que a gente possa vencer um pouco de cada dia, né? Mas que a gente possa vencer essa batalha contra esse vírus que está realmente, né, fazendo muito estrago em todo o nosso planeta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Amém. E de paz em que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.